Olá, hoje quero te convidar a acompanhar junto comigo essa formação, esse estudo muito importante para a nossa fé. Neste vídeo vamos conhecer melhor o símbolo dos apóstolos, mais conhecido como o credo ou creio. O credo ou creio é o resumo de toda a doutrina católica. Agora veremos uma breve explicação de cada um dos artigos do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor nosso Deus é necessariamente único ser supremo, isto é, sem igual. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendêssemos, ele não seria Deus. Deus se revelou como aquele que é, cheio de amor e fidelidade. Seu próprio ser é verdade e amor. A fé em Deus leva-nos a voltar-nos só para Ele como a nossa primeira origem e o nosso fim último. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar a sua glória. Que as criaturas participem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza é a glória para a qual Deus as criou. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O nome de Jesus significa Deus que salva. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O nome Cristo significa ungido, Messias, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus é o Cristo, pois ele era aquele que há de vir, o objeto da esperança de Israel. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. No tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou, sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria é cheia de graça, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu virgem e pura de todo o pecado ao longo de toda a sua vida. Ela é a serva do Senhor. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. A aceitação do sacrifício total da cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição, constituem a atualização da sua palavra e o cumprimento da revelação. A nossa salvação deriva da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Foi Deus, em Cristo, que reconciliou o mundo consigo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o credo confessa que Jesus, pela sua morte por nós, venceu a morte e o diabo. O Cristo morto, na sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abrindo assim as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte, venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a verdade central e culminante da nossa fé. É o princípio da nossa própria ressurreição. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No dia do juízo final, Cristo retornará em poder e glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido junto ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado a sua graça. Creio no Espírito Santo. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito do seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, que significa sopro, ar, vento.
Jesus a denomina o Paráclito, que significa advogado ou consolador. Os símbolos do Espírito Santo são a água, a unção, o fogo, a nuvem, a luz, o selo, a mão, o dedo e a pomba. O Espírito que Cristo derrama sobre nós constrói, anima e santifica a Igreja. Creio na Igreja Católica. A palavra igreja significa convocação. É a assembleia daqueles que formam o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se tornam corpo de Cristo. A Igreja é, ao mesmo tempo, caminho e finalidade do desígnio de Deus. Fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, ela é manifestada como um mistério da salvação pela infusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como assembleia de todos os resgatados da terra. A Igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. A Igreja é no mundo o sacramento da salvação, o sinal e um instrumento da comunhão de Deus e dos homens. A Igreja é una, tem um só Senhor e confessa uma só fé. A Igreja é santa, ela é imaculada, pois Deus é o seu autor. A Igreja é católica, anuncia a totalidade da fé. A Igreja é apostólica, está construída sobre os fundamentos dos 12 apóstolos. Cristo a governa através do Papa e do Colégio dos Bispos. Creio na comunhão dos santos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos que estão no purgatório, dos bem-aventurados no céu, formando juntos uma só Igreja. Os santos escutam as nossas orações e intercedem por nós. Creio no perdão dos pecados. Pela vontade de Cristo, a Igreja possui o poder de perdoar os pecados dos batizados e o exerce através dos bispos e dos sacerdotes no sacramento da penitência. Creio na ressurreição da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas no último dia, todos nós ressuscitaremos. Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo, transformando em um corpo espiritual. Creio na vida eterna. Cada pessoa, na hora da morte, passa por um juízo particular, feito por Cristo. Os que morrem em estado de graça e santidade entram na glória do céu e são associados aos santos e aos anjos, intercedendo por nós. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora já seguros de sua salvação eterna, passam por uma purificação a fim de obterem a santidade plena e entrar na alegria de Deus. Nós os ajudamos com as nossas orações, sacrifícios, especialmente a Santa Missa. Os que viveram em total fechamento e rebeldia a Deus e morrem em estado de pecado mortal, rejeitando a conversão e a misericórdia divina, são separados eternamente de Deus na lamentável morte eterna, denominada também de inferno. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Então será tudo em todos, na vida eterna. Amém.